Que bom! Como foi o final de semana? Bom dia. Hoje nós invertemos, né? Que legal, né? Uhul. Foi um final de semana bom, é, corrido, trabalhoso, mas muito bom. Como Que sempre. Tem bom. sido bom. Tem sido, tirando as crises do mundo, estamos indo bem. Mas as crises fazem parte, né? Porque, como você bem disse, elas são do mundo, elas não são nossas, né? Lá- E olha, e nós somos um sujeito do mundo, né? É interessante essa Yeah, questão. Já dá uma live. Nós somos alguém no mundo ou fora do mundo, né? É, dá uma live para uma outra yeah, eu hora. acho que eu acho que às vezes eu sou bem um ET, sabe? Um extraterrestre. Você sabe Vamos que. esperar. Não, Vamos fala, fala. esperar. Você sabe que essa questão dessa busca de contato, né, com algo fora do mundo é também, em uma medida, uma tentativa de retornar a algo que nós perdemos na, na, nossa, na nossa razão, do momento da razão e do momento do corpo, onde nós não tínhamos uma razão e tínhamos só um corpo, né? Então, tentar resgatar um histórico fora do planeta é talvez tentar voltar e encontrar uma conexão, um elo perdido dessa infância, Uau, desse lugar uterino. uau, que viagem. Falando nessa infância, deixa eu te dar uma informação hoje que eu acho que é muito interessante. Porque, assim, quando a gente fala sobre Brasil e sobre as questões do Brasil, a gente percebe que a maioria das pessoas só sabem as datas comemorativas lá do Brasil, né? Então a gente pensa, Dia da Criança, 12 de outubro, né? Mas não! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é o Dia Mundial da Criança. Pois é, parece que não tem sentido, né? Falar que hoje é o Dia Mundial da Criança. Alguns países têm os seus dias específicos. O Brasil tem o 12 de outubro, a África tem o 16 de junho. Logo, logo nós vamos estar comemorando outra vez, falando sobre as crianças. Mas o Dia Mundial da Criança foi estabelecido oficialmente em 1950, na sequência de um congresso da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Claro, né? Em 1949. Quando você fala de crianças, obviamente, falou-se das mulheres, já pensou, uau, vamos precisar de um dia das crianças. Aqui em Portugal, como em vários países do mundo, se adotou esse dia para celebrar o Dia da Criança, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria nas suas condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento. Mas a gente tem uma outra data também muito importante, que é o dia 20 de novembro, que é considerada da Organização das Nações Unidas, da ONU, quando foi dado os direitos da criança, a Declaração dos Direitos da Criança. É tão interessante, Henrique. A gente quer sempre ir para frente, né? Pensa em futuro, pensa em uma série de coisas e não tratamos de uma questão que nos liga ao passado e que nos deixa na frente, que é a nossa criança interior. E eu queria hoje que você falasse um pouquinho, porque assim, nós estamos hoje aqui adultos falando da criança, mas não a outra criança, nem a criança que nós temos que tomar conta, nem talvez um filho biológico, nós estamos falando da nossa criança. Eu amo a psicanálise por causa disso, né? Nos deu respaldo para olhar para nós. Henrique, quem é essa criança interior? Por que eu preciso saber tanto dela? Conta para mim nesse Enriquecendo com o Henrique. Essa criança que às vezes está tão distante de nós, né? Tão esquecida, está numa foto, está num quadro, está tão longe. Deixa eu mudar aqui. Ó. A gente está só numa lembrança, né? Mas ela está presente. Essa criança ela está sempre presente, porque a criança que nós fomos e os adultos, como os adultos cuidaram de nós, é como talvez nós estamos cuidando dessa criança hoje. Então, isso já é um dado importante. Mesmo que alguém tenha esquecido como foi ser criança, como você se trata hoje é da mesma forma que você foi tratado. E você trata outras pessoas. Então, isso já é um. Onde está a criança? Ela está aqui.
e ela está respondendo de uma forma muito semelhante com como ela foi tratada e educada. Porque se uma criança ela é permitido a ela, por exemplo, ter criatividade, expansão, esse adulto vai se tornar um adulto criativo. Então, como nós lidamos com as coisas hoje, está totalmente relacionado como nos foi permitido ser quando criança. Já é um primeiro ponto importantíssimo pensar. Então, nós pensamos na criança, em psicanálise, para fazer com que esse adulto se reconcilie com essa criança ou a compreenda onde ela estava, não como ele vê hoje, né? Ou seja, muitas vezes estamos separados dessa criança porque as emoções que foram vividas nesse corpo infantil, eles muitas vezes não são relacionados com a razão. Então, sabe aquilo que brota, né? aquela emoção que surge, aquilo que nos escapa às vezes, aquele choro, aquela alegria demais, ou uma inveja, uma raiva, algo que surge sem a pessoa saber por que surgiu, muitas vezes está relacionado com esse corpo infantil, com esse primeiro momento infantil desse desenvolvimento desse adulto. Isso é brilhante, né? É brilhante porque somos nós e nós mesmos. Mas o interessante disso, tem bastante gente chegando aí. Depois você pode dar uns... Estou mandando tchau, acenando aqui. Para Alessandra, Reginaldo, Lucas, Cleus entrou. Que coisa boa, que coisa boa. Temos tantas crianças hoje, no Dia Mundial da Criança. Gente, eu estou falando isso porque hoje é Dia Mundial da Criança e posso até colocar, é o nosso Dia Mundial, porque nós acessamos, né? Como dizem aqui em Portugal, a gente acede essa criança, lá, Alexandra, essa criança interior. Henrique, você falou algumas coisas muito interessantes, que eu acho que são gatilhos, que são códigos, que são chaves. Como nos criaram, nós criamos os outros. E isso é muito... A gente não pensa, né? A gente não pensa porque quando nós somos adultos, mesmo que nós tenhamos passado por problemas muito complicados quando somos crianças, aliás, já que estamos falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta também daqui a pouco. Nós passamos por problemas que nós não temos a mínima ideia, porque quando nós éramos crianças, nós apenas vivemos. Né? Nós não pedimos, nós não reivindicamos, não tínhamos como reivindicar. Alguém que veio antes de nós é que foi não sei se a palavra em psicanálise seja essa, nos formatou para nós sermos o que nós somos hoje. Mas quando nós crescemos, nós esquecemos. Tanto que os problemas começam a acontecer e nunca nessa vida que eu vou pensar que tem a ver comigo mesmo e com a minha criança. Normalmente o que a gente faz é fazer assim, o outro tem culpa, a culpa é dele, ele é que fez, é por isso, é o governo, desculpa que eu vou falar agora que isso aí está proibido no meu grupo de família, é o Bolsonaro, é não sei quem, sabe? Todo mundo de fora tem a culpa, mas eu mesmo não tenho. E eu não gosto de usar a palavra culpa, mas assim, será que tudo está dentro da nossa criancinha interior, Henrique? Olha, nós pensamos que sim, né? Que os psicanalistas vão pensar que todo o processo de desenvolvimento ele teve que ser introjetado, né? Lembram que nós somos, para a psicanálise, nós somos um ser totalmente vazio, que vai sendo preenchido com informações externas. E o nosso primeiro contato com o externo é de uma onipotência. Ou seja, ó, essa mãe, esse pai, principalmente a mãe, ela é toda poderosa, ela é onipotente. E o processo de desmame, ou seja, eu vou usar esse termo, né, mais simples, de desmame, e dessa mãe, se ela conseguir passar para esse bebê, para essa criança, que ela não estará o tempo todo, mas ela está presente de alguma forma, e permitir o desenvolvimento dessa criança com criatividade, permitir as criatividades, as pinturas, aí quer pintar a parede, a mãe não quer, enfim, todas essas questões. Não, essa parte eu pulo, né? Essa parte
Não, a criança tem que obedecer. Não temos tempo para isso hoje em dia, né? A criança logo nasce e hoje já dá um celular para ela. E o processo de desenvolver a criatividade, então, pode ficar danificado. Eu diria até que vai ficar, tá? Por quê? Porque a criança precisa imaginar. Quando ela tem tudo pronto, ela não tem a opção de ser criativa. Ou seja, a onipotência, em alguma medida, precisa ir deixando essa criança. Esse espaço de onipotência, de sempre estar presente, de sempre proteger. Mas sim, tem um certo olhar de que, sim, tem alguém olhando por mim, mas eu tenho responsabilidade. Então, a ideia seria interessante ir tirando da culpa e mostrando responsabilidade. Mas isso bem mais para frente, né? Uma criança ela precisa ter a possibilidade de se desenvolver, de interagir consigo mesma, de se conhecer, né? Então, o dia da criança, talvez para os adultos, já que hoje é um dos dias da criança, seja uma forma de nós nos permitirmos entrar em contato com aquilo que não foi permitido, com a nossa criatividade. Eu acho que isso é muito válido para essa semana, né? Se permitir ser criativo, se permitir pensar, se permitir ousar, se permitir pintar uma parede, por exemplo. Então, tudo isso entra em contato com o seu lado criança, né? Por exemplo, eu gosto, já falei, eu tive a oportunidade de ir na Disney. E na Disney tem algo muito interessante. E eu tinha algumas restrições sobre a Disney, mas eu entendi quando eu fui. O meu entendimento, é claro. Lá na Disney, por exemplo, nós somos autorizados a ser crianças. Yeah. Lá ninguém vai te julgar se você brincar. E é tão interessante, né? Porque você vê uma série de adultos se permitindo, sem julgamento. Ninguém está olhando lá se a pessoa está brincando, se está com uma roupa que não é adequada, que não é muito elegante. Então, nesse processo infantil da criança, o que a gente deve e deveria fazer? Permitir que a criança seja criança. É claro, ela precisa de regras, ela precisa de amparo, precisa de limites, mas ela precisa ser criança. Henrique, você está falando isso e eu estou pensando aqui. Eu já passei dos 50 anos. E eu vou para um atendimento, né? Um analisamento, não é isso? Como é que você chama na psicanálise? O analisando, O analisando. Eu vou. E você, de repente, traz-me umas questões e você diz assim, para mim, não para a criança. Sim. Né? Eu estou me colocando aqui, porque como a gente não analisa ninguém, então eu estou dizendo para mim. Eu vou descobrir que os problemas que eu estou levando para minha análise, você conseguiu me fazer com que eu olhasse, porque é a pessoa que olha, porque você não conhece a história, então a história é da própria pessoa, ela que vai trazer a sua história para fora. E aí eu descubro que isso foram questões da minha infância. Aí eu falo para você, cara, com a minha idade, já não dá para mexer nada. Isso tinha que ser resolvido lá. Você vem me dizer que são questões da minha infância, e o que eu faço com isso? Morro, volto, eu quase Nicodemos, né? Volto lá atrás ao ventre da minha mãe, mas peraí, passou. Eu estou aqui vivendo horrores hoje, e você vem me dizer, tudo bem, eu até te trouxe a minha história, e entendi que eu era, quando eu era criança. O que eu faço? Help me, please. É bem interessante isso, porque uma coisa é a gente saber, ter uma informação, e outra coisa é compreender a informação, né? Saber é diferente de compreender. Então, por mais que eu saiba, entrar em contato com uma questão está além do objetivo, do lógico, está num outro lugar, entre unir um sentimento que já não existe mais numa racionalidade, mas o sentimento existe dentro de nós. Já citei alguns exemplos, às vezes eu dou esses exemplos, que, por exemplo, você bate o dedão do pé numa quina. Quem já bateu sabe que dói até os ossos, né? Ou você pensa em uma situação
de trauma e você sente aquele, ai, nossa, sabe? Você vê um filme, você vê uma cena, nossa, isso... Por quê? Porque está dentro de nós. Mas o momento que isso começou a acontecer, num primeiro trauma, muitas vezes está esquecido. Então, o processo de análise, uma das possibilidades da análise é fazer com que esse raciocínio, esse adulto, entre em contato com algumas questões. Não necessariamente a gente vai precisar ficar voltando, mas por que nós necessariamente não precisamos voltar? Porque vai acontecer novamente. Então, aquilo que aconteceu antes vai retornar. Vai acontecer novamente com outro símbolo, mas a raiz, o processo é o mesmo. Deixa eu só dar um oi aqui para a Elsa, para a Elcinha, a Elcinha está aí. Leandro, e o Reginaldo já nos falou aqui, já fez já trouxe uma questão. Uma frase. A criança é pesquisadora, ela é exploradora do mundo que a cerca. Isso, Léo. Bom dia, Leandro Marques. Bom dia. Eu queria te fazer mais uma questão. Por exemplo, às vezes nessa infância, a criança foi molestada. Né? Nós temos N casos desses. Que foi molestada, que foi estuprada por pai, por padrasto, aquelas histórias todas que não vem ao caso agora. E nós estamos diante, às vezes, de um adulto que simplesmente, quando você falar sobre isso, ele apagou. Foi tão ruim que ele não consegue lembrar. E às vezes ele fala, não, isso não aconteceu comigo. E você vê que a pessoa está numa angústia, vivendo um problema, não vou nomear aqui, mas um problema que a gente acaba entendendo que deve ter esse fundo. Como é que a gente consegue trazer essa criança, pôr ela no colo, conversar com ela e dizer, já acabou, já passou, ou até permitir que a pessoa permita que esses sentimentos voltem? Porque isso é muito doído, Henrique. Às vezes trazer essa criança interior é muito doído. Você já deve ter provado mais em clínica que às vezes a pessoa que vai lá sai aos prantos, chorando, porque acessou questões que ela quis esconder durante tanto tempo. Né? Como cuidar? Como é que o adulto cuida da sua criança? Num caso assim, tão extremo, e acontece muito ainda no país, pelo menos no Brasil, e aconteceu muito, eu tenho, sim, 4 casos de pessoas que sofreram abuso infantil. Né? A primeira coisa é que o olhar da psicanálise para o sujeito que está ali na minha frente é que eu preciso respeitar o tempo dele. Então, o primeiro olhar é quando esse ego... Então, a gente não está falando com o racional. Tá? Então, quando a gente está pensando em psicanálise, não tem uma linha racional. Eu vou começar com uma questão e eu vou chegar em tal ponto e isso vai ficar resolvido como um texto que tem início, meio e fim. Não é assim que a gente aborda a questão do sujeito que está ali na análise. Mas o que acontece? Geralmente, quando a pessoa chega com essa queixa, não foi assim que aconteceu nos meus casos, tá? Os casos que eu tive em clínica. A pessoa chegou para fazer uma análise, para se conhecer melhor sobre situações da própria vida, sobre dúvidas que ela tinha, enfim. E durante o processo de análise, surge a questão de que existiu sim um abuso, por exemplo, por parte de algum familiar, geralmente alguém próximo. E essa pessoa, por exemplo, os 2 casos meus, a pessoa que eu tive, a pessoa não queria falar sobre isso. Ou seja, se ela não quer falar sobre isso, a gente respeita. Por quê? Porque não precisa. Yeah. Por que não precisa? Porque quando ela me contar da vida atual, e de como ela está vivendo a vida dela, o abuso vai aparecer. Não aparece na imagem infantil, mas aparece como ela lida com ela mesma, como ela se relaciona. E nesse processo de análise, nesse analista que se torna alguém que é o suposto saber, por que é suposto saber? Porque o analista, ele não sabe como resolver o seu problema, mas ele sabe como conversar com o seu inconsciente. Então ele tem um saber que está além do racional. Então ele sabe algo, ele sabe como te conduzir.
E nessa transferência, ó, quando nós somos crianças, lembra que eu falei da onipotência dessa mãe? Uhum. Nós somos automaticamente, né, de um processo biológico, eu vou falar autônomo, mas nós depositamos toda a nossa confiança em quem está ali cuidando de nós. É um processo da nossa biologia, da nossa estrutura. É depositado, ó, essa pessoa eu confio, não importa quem seja. Você não sabe quem é sua mãe, você não sabe o que ela faz, nem o seu pai, se é político de direita, de esquerda, se é um condenado da justiça, não importa. Até um determinado momento, se ele é príncipe, se ele é, enfim, não importa quem ele é, a criança não sabe. Ele só sabe que tem alguém ali que de alguma forma supre algumas necessidades e essa pessoa é tudo o que existe. Ou seja, ela transfere toda a ideia de vida para essa pessoa. Num processo de análise, vocês que estão me assistindo, quem já fez, já deve ter passado por isso, é o seguinte, em algum momento, esse sujeito na análise, que tem uma história de vida, está vivo, ou seja, tem inteligência para estar ali, em algum momento ele transfere para esse analista essa ideia de onipotência por alguns momentos. Nessa transferência, onde tem um outro que não julga, o analisando é capaz, então, de falar de si mesmo sem ter a experiência de alguém conduzir para um julgamento. Ou seja, o que é um julgamento? A pessoa fala alguma coisa e a gente logo, uma pessoa no senso comum vai dizer, nossa, mas que horrível, nossa, não deveria ser assim, etc, etc, etc. Claro que tem casos e casos na análise, ou seja, quando a gente pega uma pessoa, quando está tratando um paciente, analisando, que ele é muito debilitado, que ele não pode reagir contra uma situação de abuso, contra ele mesmo, pode surgir frases no meio da análise como, nossa, mas uma mãe faz isso com um filho? Pode surgir, porque essa pessoa está totalmente indefesa sobre ela mesma. Então, Desculpa, surge... Cortou. Qual foi a frase? Pode surgir frases como? Pode surgir algumas intervenções, em alguns casos, de um determinado sujeito que ele está muito fragilizado sobre sua própria defesa, de um analista fazer uma intervenção. Por exemplo, de fazer uma pergunta. Nossa, mas uma mãe ou um pai cuida assim de um filho? Ou seja, ele não dá a resposta, mas ele faz esse sujeito começar a pensar sobre a história dele. Por quê? Porque nessa observação externa de alguém não trazendo uma resposta e não julgando o que ele sente, o que ele passou, pode surgir um elemento surpresa, que é o quê? Uma nova resposta para o que essa pessoa viveu, seja isso em qualquer situação. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Eu atendo como psicanalista, acho que a maioria já sabe, tá? Verdade. Além da gente fazer live, eu atendo, eu sou psicanalista. Então, se alguém precisar, só me chamar. Não, é engraçado isso, né? Que às vezes as pessoas dizem assim para mim, puxa, mas você está sempre na rede social, e que não sei o que, eu atendo, eu escrevo livro, a gente trabalha, não faz só live, né? Mas, sim, é interessante dizer isso, e até as pessoas que atendem, que estão no restante do mundo, né? Hoje temos esse acesso pela internet, vocês podem contatar o Henrique, e até para fazer os pagamentos via PayPal e Anywhere. Tem várias maneiras de fazer. Verdade. Henrique, deixa eu te falar o seguinte, voltando essa criança a esse momento, se a pessoa entrou quando você pergunta, mas uma mãe pode fazer isso com um filho? E a pessoa cai as fichas dela e começa a ficar com raiva da mãe. Pode acontecer, não pode? É até esperado que aconteça, para que ela possa, de alguma medida, num determinado momento, ser capaz de reagir a esse momento que é uma dor. Mas não que essa agressão se torne física. Por quê? A gente precisa colocar esse sujeito numa outra posição, para que ele possa ver de uma outra perspectiva. Então, o processo geralmente é nesse lugar, de ver de uma outra perspectiva. Não na minha perspectiva, na perspectiva desse sujeito. Tá? Cumprimentar aqui a Aline, que entrou, Viviane Freitas, Ana Rita Batalha. Sejam bem-vindos, viu? Sua sobrinha entrou. É verdade, que delícia. Lembrando que um processo de análise,
eu penso que é quase impossível de explicá-lo. O que uma pessoa precisa saber para entrar em análise, primeira coisa, ela precisa ter dúvidas sobre a própria existência dela, sobre a vida que ela está vivendo. Ter dúvida. Ter dúvida é o quê? É você questionar que essa é a vida exatamente como ela deve ser. Se você tem algum tipo de questionamento da vida, você já está apto para pensar numa análise. Porque você vai questionar você mesmo. Você vai, de alguma forma, ter dúvidas disso. Sem dúvidas, não tem análise. Seja, Na verdade, às vezes é aquela questão de por que eu ajo dessa forma? Eu não gosto desses resultados. Ou eu sei que essa questão de dúvida é muito engraçada, né? Porque eu, pelo menos, estou sempre em dúvida, sempre acho que posso fazer melhor e sempre acho que se eu fosse diferente, talvez eu poderia fazer de outra forma. E eu acho que é sempre bom alguém que a gente não conhece, que não tem a mínima ideia, mas que estudou para entender desse psique, né? Que é desse universo da psique, porque eu acho que é um universo muito complexo. O universo da psique. Lembrando do universo da psique, hein? Yeah. E para que a gente consiga entrar dentro de nós, para a gente conseguir dar o caminho para nós. Porque, na verdade, não é o outro que vai nos dar o caminho, porque o outro não vive a nossa vida. Somos nós mesmos. Mas voltando ao assunto da criança, Henrique, eu queria saber o seguinte. Tudo que nos acontece é reflexo da nossa criança interior? Uma grande parte, sim. É reflexo dessa criança. Mas temos coisas novas, né? Nós não exatamente estamos fixados, mas eu vou pensar que existem novas introjeções depois que a pessoa já passou por um pouco do processo de análise. Ou seja, depois que ela já caminhou um pouco na análise dela, que já entendeu um pouco do funcionamento que lhe trouxe até o determinado momento atual, aí sim, outras coisas vão surgindo. Mas sempre vamos estar vinculados a essa introjeção dos primeiros 7 anos de vida. Sempre. Sempre vai ter esse modelo, porque foi quando nós fomos constituídos quanto seres biológicos. Todo o nosso corpo interagindo com a energia que a gente vai chamar de libido. O Reich chama de orgone, enfim, cada um vai dar um nome, mas a psicanálise vai chamar de libido. Libido não é sexo, libido é força de vida. É uma energia que movimenta esse corpo para ficar vivo. E ele passa por praticamente, necessariamente, 3 momentos. Fase oral, anal, que é esfíncter, e fase fálica, ou seja, primeira fase necessário a introdução de alimentação, segunda fase controle dos esfíncteres e terceira fase sexualidade. Ou seja, como eu me projeto no mundo, como eu vou ser uma pessoa no mundo. Todo relacionamento de negócios, de conduta social, tem a ver como eu me relacionei com essas 2 partes anteriores, momentos anteriores, e como isso vai se projetar. Então, poderíamos aí pensar numa pessoa que teve sucesso na vida, o que se diz que é sucesso, tá? Eu não sei o que é sucesso, cada um vai dizer o que é sucesso, dentro da sua própria estrutura social, mas uma pessoa que alcança alguns objetivos, outra pessoa que não alcança os seus objetivos, uma pessoa que tem criatividade para sair de uma crise ou de um momento difícil, outras não têm. Tudo isso tem a ver com como essa criança lidou com os primeiros momentos dela, de como foi permitido ser criativa, né? Se essa criança pode brincar, se ela não pode brincar, se ela teve o lúdico, teve todas essas opções, se ela teve uma mãe, um cuidador, né? Mãe cuidador, que permitiu que ela ficasse, às vezes, só e se ausentasse por algum tempo, que volta, mas tudo dentro de um determinado período que ela possa medir. Ou seja, a criança precisa aprender a medir o tempo. Senão fica aquela pessoa, nossa, isso nunca vai acabar. Por exemplo, uma dor. Nossa, essa dor nunca vai acabar? Não, as dores acabam. Mas às vezes elas são insuportáveis naquele determinado momento.
Reginaldo tem uma pergunta aí para ti, mas assim, deixa eu te falar o seguinte, aproveitando esse gancho, Henrique, de hoje ser o Dia Mundial da Criança, né? Não é de nenhum país específico, é o Dia Mundial. Eu acho que amanhã você podia um pouquinho falar dessas primeiras duas fases, para a gente até entender um pouquinho, né? Lembrando aqui que a gente está preparando um curso que vai ficar disponibilizado, sim, porque o curso, claro, que vai mais profundo, porque nós estamos entendendo que vocês estão se deliciando com essas questões, né? Para muitos tem sido novidade, mas para muitos tem sido entendimento, que eu acho que isso é fantástico, quando a gente consegue compreender aquilo que está nos sendo dado como informação. E eu acho que essa semana a gente podia conversar um pouquinho mais sobre essa nossa criança interior, né? Porque é fantástico, somos nós. Somos We nós. are the world. We are the children. Nós somos as crianças, né? Se eu quiser responder o Reginaldo aí a pergunta que ele fez. E vamos Bom, encerrar Reginaldo, aqui, né? vamos encerrar nessa pergunta. O Reginaldo pergunta que no Brasil deveria ter no mínimo 2 psicólogos dentro das escolas. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que sim, as escolas, as pessoas deveriam... É importante que tenha um profissional desde cedo, psicólogo, psicanalista, acompanhando o processo do nascimento da criança junto com esses cuidadores. Nos Estados Unidos, nas escolas, tem. Algumas escolas aqui tem também, né? Eu tenho uma aluna eu tenho uma paciente que ela também é aluna da escola, e ela ela é coordenadora numa escola, e lá tem psicólogos. Então, a maioria das escolas aqui, eu não sei todas, mas tem psicólogos. E é importante, por quê? Porque a maioria dos nascimentos das mães, assim, que não tiveram uma educação em relação a si mesmo, ou a si mesma, ela não está sabendo lidar exatamente, é tudo muito... vai acontecendo, né? Tanto para o pai quanto para a mãe, a primeira experiência que vai acontecendo, vai tentando entender, não tem uma explicação, não tem uma didática. Não que tenha uma resposta, mas um acompanhamento pode ser muito importante no desenvolvimento dessa criança, e mais do que isso, uma mãe que tem um filho, ela deixou de ser filha, e ela passou do processo de ser a filha e passou a ser a mãe. Então tem todo um olhar para essa mãe. Então é muito importante uma mulher que engravida, ela tenha um acompanhamento de um profissional. Seria fantástico se todo mundo pudesse ter acesso a isso, né? Eu quero dar minha opinião sobre isso, porque foi o meu primeiro trabalho, logo após que eu Ah, me formei como psicóloga. Eu trabalhei durante um ano numa escola de educação infantil como psicóloga. Mas eu tive, né, a tua formação é psicanalítica, a minha formação é de psicologia, os nossos belos 5 anos de psicologia, com toda a questão que nós temos. E nós tivemos, acho que foi 2 anos de psicologia da educação. E a minha encrenca sempre, todo mundo sabe que eu sou de brigar e achar ruim, e brigar e achar ruim com o professor. Aliás, a universidade que eu fiz, acho que eles devem gostar muito de mim, que eu vou fazer umas lives, eu aviso para vocês, tá? Com o pessoal da Uninove de São Paulo. Mas eu amei trabalhar. E eu sempre fazia essas questões, principalmente na psicologia da educação, porque eu acredito que ainda estão muito preocupados, e eu falo isso com muita propriedade, tá? Ainda estão muito preocupados com as questões burocráticas da educação, porque um psicólogo da educação que trabalha na escola não consegue ter um acesso muito direto à própria criança e à sua família, porque isso é uma questão clínica. Então, a psicologia da educação ainda está no âmbito da pedagogia, do ensino, se a criança tem dificuldades de aprendizagem, então ficam preocupados com a dificuldade da aprendizagem, mas afinal de contas, muitas vezes esse resultado é devido a questões psicológicas desse tal universo da psique, né? E aqui em Portugal também eu tenho percebido muito isso, né? A minha sobrinha que está aí, a gente tem conversado muito, porque ela tem 2 crianças pequenas, e eu até já falei, eu vou lá na escola conversar com a coordenadora, são os meus sobrinhos netos, olha eu aqui de mãezona. Eu falei, eu vou lá falar com a coordenadora e dizer o que a criança precisa. Não posso me meter, né?
estou aqui brincando, mas realmente não posso me meter. A Alexandra também é psicopedagoga, ela está falando que fez um artigo de pesquisa sobre Freud na educação. Nossa, que legal, Alessandra. Porque, assim, no Brasil, é uma das questões que nós temos muita discussão ainda. Porque eu peguei coisas muito complicadas com crianças, né? Muito complicadas mesmo. Já que é dia da criança, eu vou falar e não vou colocar nomes, mas de criança se masturbar na sala de aula e questões que, assim, que nós sabíamos que era dentro do contexto familiar, mas a gente não podia entrar. E os pais, como não têm condições financeiras em alguns lugares, e às vezes são pais muito ausentes, então, assim, essa questão da psicologia na educação, para mim, precisa passar por algumas reformas ainda. Porque a psicanálise, Henrique, so sorry, mas ainda não é tão bem-vinda dentro da educação, tá? Só para deixar aqui registrado, né, isso. A falta de conhecimento afasta algumas possibilidades, né? É sempre assim. Então, quando a gente tem acesso ao conhecimento ou entende o que tá lendo, nós nos aproximamos em vez de nos afastar. Então, esse é o ponto. Quando você fala, e vamos terminar, acho que amanhã a gente continua, né, sobre o tema. Amanhã continuamos. Nós continuamos e trazemos essa questão. Deixa eu cumprimentar a Gabriela. Deixa eu ver quem entrou. A Alessandra falou do Freud na educação, sim. Elcinha falou que não só no Brasil. E a Alessandra, como você, de 27 anos, e esse é o sonho dela, né, da questão da educação e da psicanálise. Entrou Edile também. Seja bem-vindos e bem-vindas. Essa questão da criança, Oi? O Reginaldo, ele trabalha bem nesse contexto, né? Ele está dizendo que quando eles encontram algum problema desse tipo, eles enviam as crianças para os psicólogos do município, né? Porque ele trabalha com essa questão de escola municipal, que tem que ter um olhar diferenciado. E, às vezes, há um profissional essencial para firmar parceria, fantástico. Mas, às vezes, Reginaldo, isso são questões pequenas, a gente não tem acesso a isso num modo maior. E quando as pessoas aqui em Portugal me falam das questões do Brasil, eu falo, gente, tem em todo lugar. Apenas a dimensão é muito maior. Que quando a gente fala de Brasil, a gente fala de quase um continente, né? E quando falamos de Portugal, um pedaço bem pequeno, uma fatia menor, né? Agora, Léo, e todos que estão assistindo, é importante lembrar que dependendo da idade dessa criança que se masturbou, ela não entende o que isso significa. Ou seja, ela está só tocando no corpo. Precisa ter um profissional que não se assuste com isso. Isso é muito importante, porque é do corpo tocar, ou seja, o menino coloca a mão na sua parte íntima, no seu pênis, né, e a menina na sua vagina. Isso não está acontecendo na cabeça dela como um adulto está vendo. Ou seja, precisa ter um direcionamento para que isso seja feito talvez num outro lugar, num outro contato. Mas isso não é um absurdo. Então, dependendo da idade, ou seja, tem uma idade que isso é só um toque num lugar que está tendo uma coceirinha. Então, o adulto muito moralista, geralmente ele se assusta com isso, porque é ele que não pode se tocar em público. A criança pode. Sim, só que sim, eu entendo. Esse é o processo de deslocamento, claro. Daí é igual uma criança que pinta uma parede. Vou na casa do meu amigo, e aí não pode pintar. Não tem que ser direcionada, tem que ter uma educação, claro. Aqui não pode, faz aqui. Mas não reprimir, porque aquilo já é um processo de tentativa de dar conta de um sentimento. Então a gente precisa direcionar, né? Olha, talvez seria uma coisa interessante de a gente falar sobre isso. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas você acha que Freud é muito... só fala de sexo, né? Só sexualidade, mas não é. Por isso que eu falei que seria interessante a gente falar um pouquinho das fases, nem que seja, porque assim, isso aqui é só live, né? Se você quiser saber mais, você vai ter que aprofundar, né? Isso é só uma live que a gente está trazendo essas questões, que são as nossas questões do nosso dia a dia, que é o nosso universo da psique, e eu sou muito, muito grata, Henrique, porque você realmente tem um baú fantástico. Feliz dia da sua criança interior hoje. Obrigado.
Feliz Dia da Criança Interior para todos. A gente vai terminar essa live. Amanhã estamos aqui de volta. Esse assunto é muito interessante. Henrique é que nos chamou hoje, então não esquece de salvar essa live, por favor, porque eu preciso postar nas minhas redes sociais hoje e do trabalho incrível que a gente faz com as crianças na África. Entrem lá para vocês verem. Se vocês quiserem contribuir, por favor, falem comigo, porque os meus kids precisam de nós. Próximo semestre eu estou lá em loco mostrando para vocês as nossas necessidades. Sim, nós somos responsáveis pelas crianças do mundo, mesmo que não sejam nossos filhos biológicos. Feliz Dia da Criança para vocês. Obrigada, Henrique. Tchau, obrigado. Tchau a todos. Até amanhã.